Hoje é o nosso exame intermediário, uma oportunidade para vocês me questionarem e me examinarem. Certo, então antes de olharmos as questões do exame intermediário, quero discutir brevemente o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. Ontem, Donald Trump anunciou que haverá uma pausa de 2 semanas nesta guerra e que os Estados Unidos e o Irã vão se encontrar no Paquistão para negociar um possível cessar-fogo de longo prazo. E o que ele disse, que é muito importante, é que usará o plano iraniano de 10 pontos como base para discutir um tratado de paz. E como vocês podem ver pelo plano de 10 pontos, na verdade isso é quase uma rendição completa dos Estados Unidos. Uma rendição para o Irã. O primeiro ponto é que os Estados Unidos vão garantir que nunca mais atacarão o Irã. O Irã terá controle total sobre o Estreito de Hormuz. O Irã poderá escolher enriquecer urânio para seu programa nuclear. Todas as sanções contra o Irã serão removidas. Isso é algo muito importante. Remoção de todas as sanções secundárias contra entidades estrangeiras que fazem negócios com o Irã. Fim de todas as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra o Irã. Fim de todas as resoluções da Agência Internacional de Energia Atômica. Compensação, reparações por todos os danos que os Estados Unidos inicialmente causaram ao Irã. Retirada das forças de combate do EUA, do Oriente Médio, dando ao Irã o controle sobre o Oriente Médio. Agora, por último, e o mais importante, é que os Estados Unidos também concordarão em encerrar as hostilidades contra todos os aliados do Irã, incluindo o Hezbollah e os Houthis no Iêmen. Então, como você pode ver, isso é basicamente uma rendição completa do EUA para o Irã, o que nos mostra imediatamente que Donald Trump não está falando sério. Se você entra em uma loja e negocia com o dono, querendo talvez vender um livro para ele, e você está esperando conseguir $100, mas como é uma negociação, você pensa, talvez eu deva começar alto. Então você diz $1.000, se você disser $1.000 e o dono da loja disser sim, eu aceito esse acordo. Tem alguma coisa errada aqui, certo? Beleza, então tem algo muito errado e há pouquíssima chance de esse cessar-fogo se manter. E, na verdade, já estamos vendo notícias de que o cessar-fogo está sendo quebrado, certo? Então, há 3 pessoas no Twitter que fizeram alguns pontos muito interessantes. Certo. Então, nesse tweet, o senhor Bozak disse que, olha, se isso é realmente um cessar-fogo, por que os Estados Unidos continuam enviando o porta-aviões, o USS George Bush, para o Oriente Médio? O que eles estão realmente tentando fazer é ganhar tempo para que as tropas terrestres possam se preparar para atacar e tomar o estreito. Beleza, então. Uma vez que tudo estiver em posição, provavelmente o que vai acontecer é que Israel vai lançar uma operação de bandeira falsa contra os americanos, o que justificaria um ataque americano contra o Irã. Certo, então esse é um possível cenário. Mas, de novo, a pergunta é, se isso é realmente um cessar-fogo, se Donald Trump realmente quer a paz, por que ele continua enviando forças do EUA para o Oriente Médio? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, o problema é como o Irã está se defendendo. Eles estão usando algo chamado defesa em mosaico. Ou seja, existem 31 províncias e essas são 31 células ou unidades, cada uma responsável por sua própria estratégia, ataque e defesa. Isso significa que não existe mais um comando centralizado. Então, não importa se você negocia com a liderança do Irã, porque a Guarda Revolucionária Iraniana, as pessoas que estão lutando, não vão concordar com o cessar-fogo, porque eles não confiam nos americanos nem nos israelenses. Então, o que quer que aconteça no Paquistão não vai afetar o resultado do campo de batalha. Esse é o problema da defesa em mosaico. Pense na defesa em mosaico quase como um dispositivo de retaliação automática. Se você matar o Ayatollah vai instruir seu povo a lutar até o fim. Então, a defesa em mosaico só vai acabar se o Irã for derrotado ou se os americanos forem derrotados.
Tudo desmorona se houver um cessar-fogo nesse meio tempo. Porque, para que os iranianos implementem o M, o cessar-fogo, eles próprios terão que controlar essas unidades de infantaria nas províncias, o que basicamente significa uma guerra civil. Ok? Portanto, é praticamente impossível, mesmo que o Irã negociasse um acordo de paz favorável, que o país o implementasse de fato dentro do prazo estipulado. É militar, ok? Esse é o segundo problema. O terceiro problema é que os Estados Unidos continuam mantendo uma ponte aérea para o Oriente Médio. Então, mesmo havendo um cessar-fogo, há esse enorme deslocamento de tropas americanas, tropas terrestres do ZEUA, aviões do ZEMA, artilharia e tanques para o Oriente Médio. Então, se realmente há paz, por que isso está acontecendo? E outra forma de dizer isso é que os sistemas políticos, tanto dos Estados Unidos quanto do Irã, perderam o controle sobre a guerra. Uma vez que esses exércitos começam a lutar, eles estão determinados a lutar até o fim amargo. Mas, infelizmente, o que isso me mostra, o fato de o Irã estar disposto a negociar um tratado de paz, provavelmente significa que existe uma cisão, ou uma divisão entre a liderança política do Irã e a liderança militar do Irã. E isso vai causar muitos problemas no futuro. Então, talvez antes do mês passado, parecia que o Irã tinha controle sobre o campo de batalha e estava vencendo. Mas eu acho que, com o tempo, o que vai acontecer é que fissuras vão surgir no Irã, e o Irã vai começar a perder cada vez mais a batalha. À medida que os Estados Unidos e Israel desenvolvem uma estratégia muito mais coerente contra o Irã. Outro grande problema é que, à medida que essa guerra se prolonga, a economia mundial vai sofrer, o que significa que as pessoas não poderão mais dirigir seus carros e, talvez, muitas pessoas também passem fome. E isso significa que, no fim das contas, a opinião pública ou global vai, aos poucos, se voltar contra o Irã. Até mesmo os aliados mais próximos do Irã, Rússia e China, vão sentir o peso dessa guerra e talvez até pressionem o Irã a acabar com ela. Mas, como já discutimos anteriormente, devido à forma como o Irã estruturou sua defesa militar, é impossível para o Irã pôr fim a esta guerra, a menos que seja destruído ou que seja destruído os americanos, ok? Então, essa guerra, esse cessar-fogo, é apenas uma jogada de marketing. Isso não vai levar a nada. Tudo bem. O principal ponto de discórdia é se o Líbano faz ou não parte do Tratado de Paz. Então, os iranianos acreditam que esse Tratado de Paz também inclui seus aliados, especificamente o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. Mas depois que esse tratado de paz foi anunciado, Israel lançou mais de 100 ataques em 10 minutos por todo o Líbano, matando de 20 a 50 pessoas, pelo menos de 20 a 50 pessoas, certo? Então, o Irã se sente moralmente obrigado a defender o Hezbollah. Israel entende que, se o Irã rompeu o tratado de paz e defendeu o Hezbollah, então a culpa é do Irã, certo? E os americanos vieram a público dizer que, bem, você sabe, nós concordamos que o Líbano não fazia parte do acordo. E J.D. Vance, o vice-presidente disse, foi um mal-entendido legítimo. Pensávamos que o Hezbollah não fazia parte desse acordo, mas os iranianos achavam que sim. Ok, então isso é um mal-entendido, ok? Mas isso mostra que os americanos e israelenses não estão levando a sério a manutenção do cessar-fogo. Ok, eles já encontraram uma brecha. Tudo bem, tá ótimo. Então vamos prosseguir para a prova do meio do semestre. E como eu disse, o YouTube pode me fazer perguntas e eu farei o meu melhor para respondê-las. Então, essa conta do Twitter, Oris App, fez uma coisa muito legal. E basicamente analisou todas as mais de 8.000 perguntas e as dividiu em algumas categorias principais. Certo, então o que eu vou fazer primeiro é olhar essas perguntas e depois respondê-las. Beleza, e depois vamos olhar algumas outras perguntas. Certo, então a primeira pergunta é: tudo bem, eu disse que o Império está em declínio, mas ao mesmo tempo, os EUs podem se beneficiar dessa guerra. Como eu concilio essa contradição?
E a resposta é que, na verdade, não é uma contradição. Os Estados Unidos são extremamente poderosos. Na verdade, a questão é quem se beneficia dessas mudanças. Então, mesmo que os percam o controle sobre o Oriente Médio, a nação americana ainda pode exercer controle sobre o México e o Canadá. Beleza, isso é algo que vou discutir mais adiante. Esse é o número 1. Qual é o papel da escatologia? Na formação dos eventos globais, como se explica a influência de 6 sociedades? Certo, então essas são as mesmas perguntas e eu vou responder agora. Beleza, então vamos analisar como tudo isso funciona. Primeira coisa que você precisa entender é que a história se move numa certa direção, certo? É muito complicado, é muito bagunçado, mas existe uma estrutura e um padrão no movimento da história. Ok, uma estrutura e um padrão. Então imagina um rio. Quando você vê a correnteza, pensa, não consigo ver nada, é um caos completo. Mas se você for capaz de ler bem o rio, saberá como ele está se movendo. Certo, então você pode posicionar sua canoa ou caiaque de forma a permitir que você atravesse o rio sem problemas e suavemente. Muito bem, então essa é a ideia. Ok, mas tudo isso é muito caótico. Então o que acontece é que existem certos indivíduos que podemos chamar de ocultistas, que tentam ler o rio, ou tentam ler padrões históricos na história. E eles criam algo chamado escatologia. Certo, então pense nas estrelas. Quando você tenta ler as estrelas e tenta encontrar estrelas sem significado, chamamos isso de astrologia, certo? Mas quando você tenta ler a história humana e tenta encontrar um padrão na história humana, podemos chamar isso de escatologia. E a questão sobre a escatologia é que ela é uma história. E então você quer que a história se realize. Então, é tanto uma profecia quanto um plano. Você acha que isso vai acontecer, mas também acha que tem a obrigação de fazer com que aconteça. Então, os ocultistas, que são pessoas religiosas, tentam transformar o movimento caótico da história em uma história que chega a um fim, da qual você pode participar. A partir desses ocultistas, formam-se sociedades secretas. Para entender essa escatologia e também para promovê-la. Agora, o que acontece é que pessoas poderosas, certo? Pessoas poderosas, os ricos e influentes, entram nessas sociedades secretas. Por quê? Porque, sendo uma pessoa rica e poderosa, você quer saber como a história se desenrola, para que você se conheça melhor, para proteger seu poder e sua riqueza. Ok? É por isso que pessoas muito famosas costumam ter astrólogos trabalhando para elas. E é por isso que pessoas ricas e poderosas se juntam a sociedades secretas, porque querem ter acesso a esses segredos. Isso lhes ensina como fazer melhores investimentos e como obter mais poder político. Além disso, as sociedades secretas permitem que eles criem redes para manter seu poder, ok? Mas o problema é que precisamos de pessoas que realmente avancem em direção ao fim, que impulsionem essa escatologia. E podemos chamar essas pessoas de agentes, ok? Agentes. E esses agentes incluem, naturalmente, Donald Trump e Vladimir Putin. Ok? E é assim que o mundo funciona. Onde os ocultistas são aqueles que imaginam o mundo, e os ricos e poderosos são aqueles que o representam para seu próprio benefício. E então, eles nomeiam certos agentes que são como marionetes para direcionar o mundo em uma determinada direção. Ok? Portanto, esses agentes são como vetores. Tudo bem, mas esse sistema apresenta alguns problemas. O primeiro problema é que existem diferentes sociedades secretas que lutam entre si para alcançar diferentes escatologias, ok?
Outro problema é que os ricos e poderosos frequentemente trocam de sociedades secretas e mudam de lealdade para maximizar seus benefícios. Portanto, eles não têm lealdade a ninguém. Tudo bem? E o último problema é que esses agentes, como Donald Trump e Vladimir Putin, parecem marionetes, mas eles mesmos acreditam que estão usando os buscadores para alcançar sua própria visão, que, segundo eles, foi dada por Deus. Então, é um sistema muito complicado. E é por isso que ninguém acha que tudo é uma grande conspiração. Porque cada pessoa está fazendo sua própria parte, subconscientemente, para maximizar seu próprio benefício. Então, não é um sistema de cima para baixo. É um jogo muito mais dinâmico e fluido do que as pessoas imaginam. Portanto, este é um mapa que nos ajuda a entender como o mundo funciona. E é por isso que eu consigo entender o que está acontecendo no Oriente Médio. Porque se você consegue focar na história, certo? Na história aqui, você basicamente sabe para onde as pessoas estão indo, mesmo que talvez não saiba o que as diferentes sociedades secretas estão fazendo e como os diferentes agentes estão pensando, certo? Contanto que você consiga entender os ocultistas, como eles pensam, se você conseguir entender a história que eles querem contar ao mundo, você basicamente consegue descobrir a direção geral do mundo a longo prazo. Ok? Tudo bem. Então, agora eu quero falar sobre a China. O que é a China e o que a China pretende fazer? Muito bem, então. Vamos voltar à nossa teoria de como o mundo funciona, de como o mundo está estruturado. Você tem um império. Então, dentro do império, você tem os mestres do jogo. Certo? O pessoal do setor financeiro. Em seguida, eles criam a economia global. Dessa maneira, isso acaba criando o espaço de regras dentro da sequência real dos fatos. E então você tem o sistema educacional, mídia e cultura são usados para doutrinar as pessoas a acreditarem nesse sistema. Esse sistema é justo, correto e natural. Certo. E então você tem organizações parasitárias, ciência, crime, inteligência, para controlar o sistema, mas também para tirar proveito, para extrair valor do sistema. Agora, o que entendemos é que a beleza do sistema é que ele é capaz de se expandir e se replicar em outras sociedades, certo? Então, os dois exemplos são o GCC e a China. Isso é realmente importante para a gente entender. A China não é uma civilização. A China não é o Estado-nação. A China é uma construção de império. O que esse sistema complexo fez foi basicamente pegar absolutamente todos os seus elementos fundamentais e se inserir profundamente na China para conseguir criar um verdadeiro Estado vassalo. Certo? Ou você também pode chamar de uma miragem. E aí você pensa, tá, mas o que isso significa? Bom, é só pensar no GCC, onde antes do Império, o GCC era só um deserto. E o Império, o sistema, pega o GCC e transforma aquilo em um centro aparentemente vibrante, cosmopolita e rico. E aí eles trazem as universidades, né? Tipo Georgetown, NYU, trazem cultura, trazem o ecossistema de mídia. Então esse sistema se replica tanto no GCC quanto agora na China. Isso é importante porque no momento em que esse sistema é pressionado, ok, por exemplo, se o Irã ataca, a gente vê que tudo não passa de uma miragem. Esse sistema não é sustentável, ele desmorona sobre si mesmo porque não tem uma civilização, não tem uma alma própria. É tudo só aparência. E o que eu acredito é que a China está numa situação muito parecida. É por isso que a China pôde entrar na OMC. É por isso que tantos estudantes chineses vão para o exterior para estudar. Para criar essa miragem de que a China é essa economia moderna e florescente. Então, esse é o relacionamento da China com o mundo.
Portanto, ao invés de acreditar que a China é uma concorrente do sistema, precisamos entender que a China é, na verdade, uma extensão do sistema. Então, se esse sistema for pressionado, a própria China será pressionada. É por isso que a China está tão desesperada, tão ansiosa para ver a paz voltar ao Oriente Médio. Bem, existem rumores e notícias de que a China pressionou o Irã para negociar um cessar-fogo. Porque se a economia global entrar em colapso, a China estará em grandes apuros. Certo? Ok. Certo, então. Quais são as implicações a longo prazo de um complexo Hollywood-Pentágono? Bem, e a resposta é que, se você voltar ao sistema, ninguém sabe realmente o que está acontecendo. Mas eles acreditam que sabem o que está acontecendo e acreditam nas suas partes individuais da história. Certo? Então, se você está na cultura, acha que é quem está no controle e que é você quem dita as políticas. Se você está na mídia, acha que está observando o controle. Se está na educação, acha que está no controle. Ou seja, todo mundo basicamente vive em sua própria bolha, em seu próprio mundo de fantasia, achando que consegue enxergar o quadro geral. E é por isso que não temos controle, agência e livre-arbítrio sobre como o sistema vai acabar. E nós não podemos, porque na verdade é muito difícil para nós realmente compreender como o sistema funciona. É muito mais fácil para nós acreditarmos em nossas fantasias, porque isso nos permite trabalhar com nossos amigos e colegas de forma muito mais tranquila. É muito mais fácil para as pessoas viverem em sua própria bolha e serem iludidas do que ser uma pessoa objetiva. Portanto, o complexo Hollywood-Pentágono não é exclusivo dos Estados Unidos, é uma realidade para todos. Como é que as potências emergentes, como a China, consideram as mudanças previstas na ordem global? Eu já disse que todas essas coisas que vocês consideram alternativas, incluindo moeda digital, energias renováveis, China, são apenas projeções, extensões do sistema. O sistema está sob pressão, e estes também estão. Que estratégias podem os indivíduos empregar para lidar com a potencial instabilidade econômica global e a escassez de recursos? Ok. O problema é que os indivíduos, por si só, não conseguem lidar com a mudança. Os indivíduos precisam se inserir em comunidades. Ok? Então, se você realmente quer sobreviver à mudança, bem, antes de tudo, você precisa se informar sobre o que está acontecendo. E é por isso que ministro essas aulas, para dar a vocês uma visão mais ampla de como o mundo funciona e para onde as coisas estão caminhando. Mas você também precisa se comprometer a se aproximar de outras pessoas, fazer amizades, ser generoso e aberto com elas, compartilhar e construir uma comunidade. Além disso, uma coisa que eu recomendaria é talvez começar uma família. E você pode pensar, ok, peraí, isso é estranho porque você vem dizendo há muito tempo que o mundo está desmoronando. Esse é o fim do mundo. Por que você teria filhos? E a resposta é, porque antes de tudo, a morte não importa, a destruição realmente não importa. O que importa é a nossa capacidade, neste mundo, de viver uma vida criativa, com propósito e significado. Ok, é por isso que estamos aqui. Não é para ganhar $1 milhão. Não é para comer muita comida. É para ter a melhor experiência possível, para expandir a imaginação do universo. E o que eu descobri tendo filhos, eu tenho 3, é que eu vivo todos os dias com uma energia e um propósito enormes. Porque eu não estou aqui para ficar famoso ou ganhar muito dinheiro. Eu estou aqui para garantir que meus filhos sejam felizes e saudáveis. E é por isso que eu acordo de manhã e trabalho muito. Ok, eu realmente não me importo com o mundo. Tudo que me importa é, meus filhos estão felizes e saudáveis? Então, filhos e família te dão uma energia, um propósito, um significado que te impulsiona a alturas criativas ainda maiores. Ok, tudo bem. Quais são os principais motivadores por trás de ações geopolíticas específicas? E como essas motivações atuam? Dentro da teoria dos jogos? Para sempre? Ok, tudo bem. Então, de novo, essa é uma teoria muito importante para entender onde os ocultistas são os principais motivadores. Por quê? Porque os ocultistas, sejam eles poetas ou profetas,
para aqueles que imaginam o mundo em que vivemos, né? E nós e outros só conseguimos agir dentro dos limites dessa imaginação. Então, sim, os ricos e poderosos têm todo o dinheiro e toda a riqueza, mas eles não têm imaginação. Então, no fim das contas, suas ações precisam ser guiadas pelos seus pensamentos. E são esses ocultistas, certo, que direcionam seus pensamentos, que controlam seus pensamentos. Então, nós simplesmente vivemos no mundo imaginado pelos ocultistas. Quem são eles, o que querem, como atuam, é algo que vamos discutir depois do intervalo, certo? Depois de hoje, vamos fazer uma pausa de uma semana por causa das provas intermediárias, e então voltaremos. Vamos falar mais sobre essas pessoas, os ocultistas, certo? Eles são pessoas muito importantes para discutirmos, certo? Então, vamos seguir em frente. Beleza, agora quero analisar algumas perguntas individuais. Certo, então esta é a Joyce Lei, do Substack. Ela é uma das membros fundadoras, então obrigado, Joyce, pela sua generosidade. Beleza, ela fez esta pergunta. Você faz 3 previsões sobre o desfecho da guerra entre eu e Irã, mas eu não tenho nenhum prazo. Eu não trabalho com prazos porque essas coisas são tendências, certo? Movimentos gerais. Certo, e ela diz, bem, se as 3 coisas se confirmarem, então teremos que acreditar que talvez não seja por causa da guerra em si. Como diferencia a causalidade de correlação? Certo, essa é uma ótima pergunta, e é algo sobre o qual eu penso muito. Faço essas previsões para validar meu modelo preditivo, mas o simples fato de essas previsões se mostrarem corretas não valida meu modelo preditivo, 100%. Certo. E é por isso que é importante manter a mente aberta e continuar fazendo previsões. O que eu vou dizer é o seguinte: quando comecei a fazer previsões há 2 anos, eu simplesmente observava padrões e tentava descobrir quais padrões eram os mais relevantes ou mais óbvios. E então eu fiz essas previsões. Eu estava muito confiante nessas previsões. Agora que sou famoso, agora que as pessoas estão exigindo. Eu faço previsões todos os dias. É difícil para mim fazer previsões precisas porque não tenho acesso a todas as informações. E é difícil para mim pensar com clareza, objetivamente, porque eu sei que tudo que eu digo está tendo impacto em eventos globais. Então, isso é uma grande limitação na minha capacidade de fazer previsões precisas. Eu não sou mais um observador, eu sou um julgador. E também recebo muita influência de outras pessoas que querem controlar minhas previsões. Eu entendo isso. Então eu tento me afastar das pessoas o máximo possível, mas isso é uma coisa impossível. Por isso, agradeço essa pergunta. Sim, correlação e causalidade são 2 coisas completamente diferentes. É possível que nunca venhamos a entender realmente a causalidade. Outra coisa que quero enfatizar é que eu mesmo reconheço as limitações da minha própria objetividade, por causa do meu status hoje. Certo, essa foi do Joyce. O Pump e todo político não são apenas marionetes das sociedades? Essa é uma ótima pergunta. É algo que eu já abordei antes, que é, sim, existem agentes. Eles só podem ser agentes. Mas, ao mesmo tempo, os agentes têm agência. Os agentes têm livre-arbítrio. Então, pense em Napoleão e Júlio César, que, obviamente, foram apoiados por sociedades secretas. Mas eles chegam a um certo ponto em que podem trair a sociedade secreta, ou seguir em uma direção diferente. E Hitler e Stalin também são exemplos diferentes. Ok, então toda grande pessoa na história, a maioria delas é apoiada por sociedades secretas. Mas elas também chegam a um ponto em que sentem que têm um chamado maior, e que é a Deus que devem ser leais. Então elas traem sua sociedade secreta. E eu acho que algo assim vai acontecer tanto com Trump quanto com Vladimir Putin, ok? Eu tenho a Terceira Roma, tenho o Tecnato americano e tenho a Pax Judaica. Espera um minuto. Aqui, esses são 3 impérios diferentes. E a realidade é que esse momento unipolar, em que os Estados Unidos controlam tudo, é algo único na história da humanidade. Isso não é sustentável e não vai durar. Então, a ideia de impérios concorrentes é muito mais comum na história humana. Então, sim, você vai ter o Tecnato, onde os Estados Unidos se recolhem para a grande América do Norte,
A Rússia exerce controle sobre seu território e Israel tenta construir uma pax judaica no Oriente Médio. E eles vão competir entre si. Vai haver algumas áreas em que eles cooperam e outras em que competem. Então, estamos caminhando para um